Olá, seja muito bem-vindo, dando seguimento ao nosso curso. Hoje, antes da gente avançar para o nosso sistema numérico e falar efetivamente dos nossos algarismos indo-arábicos, do nosso sistema decimal, de valor posicional, de base 10, nós vamos fazer uma última parada. Nós vamos falar dos números chineses, o sistema de numeração chinês. E bem, os chineses, eles desenvolvem esse sistema de numeração há aproximadamente 500 anos antes de Cristo, e eles têm uma nova solução para o problema. Uma solução um pouco diferente da que os romanos deram, mas uma solução que vai no mesmo sentido. Então a gente pode ainda ver um diálogo, não que esse diálogo tenha existido, mas a gente imagina esse diálogo. Então eles criam um sistema de base decimal, assim como é o nosso, contudo, eles colocam algarismos diferentes, símbolos diferentes para todos os números de 1 até 9. Aí o 10, claro, vai ter um símbolo diferente também, porque agora é um agrupamento. Contudo, eles tiveram essa ideia antes mesmo dos hindus. Então vejam que curioso. Antes da gente aqui escrever, e compreender o sistema de números deles, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o conteúdo e escreva aqui embaixo as suas impressões no final da aula, ok? Então, como são os números dos chineses? Os chineses, para escrever o 1, eles escrevem com um traço horizontal. O 2 são 2 traços. O 3 são 3 traços. Aí você pensa, bem, eu conheço esse sistema, agora são 4 traços, depois 5. Não, ok? Por 4, eles têm um símbolo que é assim. Para o 5, eles têm um símbolo que é assim. Então eles começaram a criar símbolos para essas primeiras quantidades. Olha que interessante. Eles tiveram essa ideia. Para o 6, aqui está o 6. O 7, aqui está o 7. O 8 deles é assim. O 9 e o 10. O 10, no caso aqui, é um grupo de 10 unidades, ok? Depois, como é que a gente sai disso? A gente vai criando novos símbolos. Então eles caem naquilo que os egípcios caíram. Você vai ter um símbolo, por exemplo, para o 100, que vai ser assim. Esse é o 100. Você vai ter um símbolo para o 1000. E assim por diante. Então eles vão criando novos símbolos, ok? Agora, eles tiveram essa ideia genial de você criar novos símbolos para o 5, para o 4, para o 6, para o 7 e você diferenciá-los. E mais, o sistema de escrita deles é um sistema também de valor posicional, a gente pode dizer. Por quê? Porque, primeiro, eles não escrevem aqui como a gente da esquerda para a direita, ok? Eles escrevem de cima para baixo, tá? Então vamos escrever alguns números aqui. Como é o 20 para eles? O 20 para eles é 2, 10. Então 2, 10. 2, 10. É um sistema multiplicativo, olha que interessante. Como que é o 30? O 30 são 3, 10. Olha que interessante. É no mínimo curioso. Como que é o número 47? É 4, 10 e aí o 7. O 7 está aqui. Isso daqui é o 47. Então eles vieram com essa ideia fantástica de você criar os números e escrevê-los dessa forma. Então veja que assim a gente pode escrever números com facilidade também. Mas é uma representação um pouco extensa, por assim dizer. Como é que a gente escreve, por exemplo, o número 349? Então, tente aí, tá? Imagine como é que vai ser. 349, então são 3 cents, 300. Opa, não ficou muito bonito aqui, Mas tudo bem. 349, então são 3 cents. Aí são 4, 10 e 9. 300, 3 cents, 4, 10 e 9. Então, eles criaram essa forma de você representar as quantidades. É um sistema muito interessante, muito inteligente. E a grande sacada veio depois disso daqui, veio para operar isso daqui. Como é que você faz para operar com esse sistema? Como é que você soma, subtrai, multiplica, divide, tira a raiz quadrada? Aí veio a genialidade da criação do ábaco deles. O ábaco deles foi aprimorado, e foi aprimorado principalmente pelos japoneses. E o ábaco que prevaleceu para esse sistema numérico foi o Soroban. O Soroban, ábaco, eu não tenho ele à mão aqui, infelizmente, para mostrar, mas
ele é um dispositivo de cálculo muito interessante. E com o soroban, os calculistas japoneses, chineses, eles fazem contas de uma forma muito rápida, porque eles vão trocando as pedras. É realmente assim um ábaco muito sofisticado. É um ábaco mais rápido, mais confiável, mais prático do que o dos romanos, né? Porque o dos romanos você tem ainda as pedrinhas, né, para levar e montar e etc. E o dos japoneses, ele é menos frágil, porque é uma peça única. E essa peça única você vai movendo as pedrinhas, e por mover as pedrinhas, você consegue fazer cálculos muito rápidos. Então os chineses e os japoneses, eles ganharam fama de calculistas por causa do ábaco deles. Porque o ábaco deles, se você é treinado naquele ábaco, você se torna um exímio calculista. Você consegue calcular muito rapidamente. Então a genialidade deles, tá? Fazendo aqui apenas um pequeno parênteses, é esse sistema numérico com mais símbolos, né? Mas ainda permanece com esses grupos de grupos, e a criação e o desenvolvimento do ábaco. Ok? Muito bem, então, fazendo aqui um fechamento, tá? É um curso introdutório, um curso básico, um curso para a gente ter uma visão histórica. Mas basicamente, se você é um escriba egípcio, você precisa treinar com os discos e conhecer o sistema numérico. Se você é babilônico, você precisa conhecer aquele sistema de base sexagesimal e conhecer os múltiplos de 60, conhecer as trocas ali de posição. Se você é romano, você precisa conhecer o sistema numérico romano e operar com a tábua. Se você é japonês ou chinês e trabalha com esses símbolos, você precisa conhecer os símbolos, memorizar sua forma de escrita, compreendê-la e ser treinado no soroban. Então você vai passar um tempo estudando o soroban, e por estudar o soroban, você vai se tornar um grande calculista. Você vai fazer contas muito rápidas, como os orientais fazem, ok? Então, entendido isso, agora a gente está preparado para compreender e para entender o que é o sistema proposto pelos hindus, que é o sistema que nós usamos hoje, e por que ele prevalece, ok? Então a gente se vê na próxima aula. Até!